E depois ela é disponibilizada no YouTube da casa. Aí, lógico, o material também vai estar lá, né? Não assim vai estar mais completo, vamos dizer assim, por causa das falas, né? Enquanto que o material que é distribuído só para as pessoas irem acompanhando, né? O decorrer da reunião, tá bom? Então, nós vamos começar a fazer a nossa prece inicial, pedir, levar o nosso pensamento em prece, agradecer a Deus, o amor supremo, que se manifesta no Pai, que por sua vez manifesta no Filho. Esse amor que desde as origens já está presente abundantemente dentro de cada um de nós como centelha divina. Neste momento aqui, reunidos em prece, em pensamento, de modo online, como falamos aqui, apelamos pela presença dos nossos benfeitores espirituais, da nossa família de alma, dos nossos mentores, de todos aqueles que nos acompanham à marcha, para que esse trabalho de autoconsciência, de autodesenvolvimento, possa repercutir intensamente no âmago de cada um de nós. Agradecemos muito por esta casa, esse grupo material que nos acolhe sempre, por todos os nossos irmãos, os dirigentes da casa, todos os participantes, todos aqueles que já foram lá pelo menos uma vez e, de uma certa forma, deixaram ali as suas energias, que cada um de nós possa ser abençoado e que possamos, a cada dia, nos melhorarmos como filhos de Deus que somos. Que assim seja. Hoje é Cassinha, então hoje vai ser a vez da Cassinha, né? Para a gente continuar o nosso estudo do nosso processo do autodesenvolvimento, né? Do autoconhecimento. Beleza? Eu vou desligar aqui a minha câmera e o... Eu lembro de sugerir para as pessoas também para fazerem isso, só para não pesar a conexão. A gente pede, né, pessoal, como sempre, para desativar as câmeras por enquanto e os microfones, só para não dar, né, o microfone e não pesar muito a plataforma também, né? Então, eu vou tirar a minha câmera aqui e o meu microfone para a gente ouvir a Cassinha. E, no final, gente, todas as perguntas que quiserem, as pessoas, se for o caso das pessoas irem juntando, porque se nós expusermos o assunto e ainda sobrar mais tempo, a gente vai conversando, respondendo, né? Dentro daquilo que nos é possível. Tá certo? Então, vamos lá. Obrigado, gente. Boa noite, queridos. Todo mundo me ouvindo direitinho? Porque eu sou novatinha ainda, né, gente? Faço um monte de bobagem aqui. Ainda bem que tem o Delerson aqui para me socorrer em vários aspectos. Bom, a gente começou a conversar, né, nessa retomada dos nossos estudos. Como a gente está numa realidade bem nova para todos nós, né, um momento muito delicado, um momento que tem tido muitas dificuldades, muita dor, né, gente? A gente até tem que agradecer muito, porque a gente está passando ao largo de muitas dores. Mas isso não quer dizer que os nossos irmãos estejam na mesma condição de conforto que nós estamos com esse momento, né? A gente tem pessoas muito próximas, né?
que estão experimentando passar pelo adoecimento. Hoje a gente soube de mais pessoas importantes para nós que estão lidando com esse momento, passando pela doença, né? Tem a questão financeira, tem uma série de dificuldades. Então, nós voltamos num momento bastante delicado. E não tem como prosseguir os nossos estudos sem contextualizá-los com esse momento que já era previsto. Não estou dizendo aqui que a gente, né, que tinha uma visão do que ia acontecer, né? Pode até ser que tenha aí videntes, pessoas que conheciam maiores detalhes do que viria, mas não é o nosso caso. Mas várias fontes, principalmente para o público espírita, foi muito avisado, foi muito alertado que viveríamos situações como as que estamos vivendo no momento. Então, baseado nisso, eu já disponibilizei para quem está no grupo para receber material, eu já pedi o Delerson disponibilizou para mim hoje o material de hoje. Aí talvez seja melhor para vocês acompanharem, mas de qualquer forma nós vamos disponibilizar aqui agora, né? Vamos ver se eu vou saber fazer de novo, Delerson, me socorre. Isso aí é especialidade do pai. Tá aqui, né? É isso. Isso. Vocês estão conseguindo aqui? Amplia isso. Vocês estão conseguindo visualizar? Faz um joinha aí, quem tiver de câmera. Não está aparecendo? Agora apareceu. Agora apareceu. Espero que todos estejam vendo. Se alguém não estiver visualizando o material, pode acionar aí o microfone e dar o grito. Não precisa gritar, não, mas dá um aviso contundente. Tá certo? Não. De qualquer forma, então, eu fiz um resuminho. A fonte que nós vamos utilizar para o estudo de hoje, a nossa fonte principal, como eu já comentei na reunião de retomada nossa, continua sendo o Pastorino. Porque a obra do Pastorino é maravilhosa, gente. É uma obra gigantesca, uma obra detalhada, aprofundada, com uma proposta de estudo de tudo que o Evangelho nos trouxe e de modo a internalizar, né? Claro, o Adelson, ele tem uma facilidade maior para tratar do Evangelho, maior do que muitas pessoas, né? Por várias questões, ele tem essa proximidade com os temas do Evangelho. Mas pessoas como eu, assim, eu fiquei encantada quando eu comecei a ver que o Pastorino falava muitas coisas que o Adelson já trazia, e que depois o Adelson acabou confirmando, vendo, olha, a gente fala mais ou menos a mesma linguagem. Claro que guardando todas as proporções, porque o Pastorino, não sei se vocês sabem, ele era um padre, né? E ele era um teólogo, vamos dizer assim. Ele estudou o Evangelho a fundo. Então, ele é a base desse nosso estudo. Mas para esse momento que nós estamos vivendo, especificamente com relação a essa quarentena que a gente está vivendo, esse quadro de isolamento social, eu achei muito importante a gente conciliar as grandes obras que falaram desse momento. O Pastorino falou de quarentenas, né? As quarentenas como elas foram apresentadas no Evangelho, do significado delas. A semana passada, o Adelson trouxe para nós, especificamente sobre a suposta quarentena que Jesus teria vivenciado no deserto, né? Sob, inclusive, a luz do Pastorino.
E ele vai continuar fazendo esse gancho, buscando no Evangelho a explicação para esses tempos que nós estamos vivendo, para que nós possamos ter mais clareza, não ficar cegos nesse tempo maravilhoso, que apesar de ser um tempo doído, é um tempo maravilhoso, é uma oportunidade belíssima que nós estamos tendo, e que se nós conseguirmos expandir nossa consciência, nós visualizaremos melhor como tirar proveito dessa época. Então, vocês vão ver aí que eu trouxe, né, como tema geral desse estudo, dos próximos tópicos que nós vamos abordar, é dualidade, um planeta em quarentena. De onde viemos? Porque essa quarentena que nós vamos tratar não é esse período de Covid, de coronavírus simplesmente, tá? O planeta tem uma história de quarentena. A quarentena é um tópico importantíssimo na história do nosso planeta. Por quê? Porque a quarentena é resultado de todo o processo de dualidade que nós construímos. E isso remonta à nossa origem no planeta. De onde viemos? Então, aí, além do Pastorino, os grandes marcos teóricos que vão nos orientar são Edgar Armand, com seu livro Os Exilados de Capela, e A Caminho da Luz, e Chico Xavier, instruído por Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz. Então, é a psicografia do Chico, o Emmanuel esclarecendo de onde viemos. Que quarentena é essa que a Cássia está falando agora? Ela tirou isso de onde? Tá ok? Então, nós vamos desenvolver esse tópico do nosso estudo, que é fundamental para o nosso autoconhecimento, né? Como falar em autoconhecimento se eu nem sequer sei de onde eu vim? Então, esse tema, que é importantíssimo, nós dividimos em 4 partes. A primeira parte, nós vamos falar da fonte. De onde viemos? Qual a nossa fonte? Qual a origem de tudo? E aí nós temos que passar por João, e vamos passar por João sob a ótica do Pastorino. E João disse para nós, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na segunda parte, nós vamos tratar da criação. Então, a fonte é Deus, né? Depois nós vamos tratar da criação divina. E a criação divina foi uma criação marcada pela unidade. Deus não criou dualidade, criou unidade. Então, nós vamos retomar alguma coisinha que a gente já conversava antes. Quem acompanhava os estudos vai falar, que ela está repetindo. Eu vou precisar repetir mesmo, porque agora, como a gente está gravando as reuniões, nós vamos ter os vídeos sequenciados. Isso vai ser muito bacana para orientar o estudo de todo mundo, inclusive porque esse estudo eu e o Adel estamos trazendo, mas esse estudo se originou, ele começou com um grupo, um pequeno grupo, cuja organizadora foi a Margarete, né, que eu chamo carinhosamente de Guete. Tem uma turminha aqui com a gente que já era desse grupo. E agora com vocês, a ideia é de que a gente enriqueça esse estudo, né, para futuramente a gente fazer um registro bem bacana. Então, aí vocês vão nos ajudando. Então, essa segunda parte, que é a da criação, nós vamos falar da nossa semelhança e imagem de Deus. E que Deus viu que tudo era bom. Então, a unidade, gente, é o bem. Para Deus não existe o mal. Não. Aí vocês vão falar, mas como que nós chegamos nesse tempo tão violento, tão dual, tão confuso,
com doenças, com desentendimentos, com... Se você está falando que só existe o bem para Deus, para a criação divina, só existe o bem. Aí nós vamos falar de onde que apareceu essa tal dualidade, tá? Então, a criação, nós vamos remontar ao Jardim do Éden. E eu vou contar uma notícia maravilhosa para vocês. Provavelmente, muitos de nós estivemos no Jardim do Éden. E muitos, então, conhecemos o paraíso, conhecemos a unidade, conhecemos o que era um mundo perfeito, onde só tem o bem, saúde, alegria, paz, harmonia, né? Na terceira parte, aí nós vamos enfrentar esse problemão aí que acabou com o nosso paraíso, vamos dizer assim. A expulsão do paraíso, a questão da dualidade, como surgiu a dualidade, e aí nós temos que falar da dualidade no contexto dos degredados filhos de Eva, que a oração, eu sempre esqueço o nome da oração. Salve, Rainha. A Salve, Rainha, né? É uma das orações que eu mais gosto, e eu esqueço o nome, Salve, Rainha. Então, nós vamos falar desses degredados filhos de Eva, que na doutrina espírita, através do que trouxe para nós Emmanuel e Edgar Armand, eles esclareceram para a gente que entre esses degredados estavam os capelinos. Nós vamos falar muito desses capelinos, ok? E na quarta parte, nós vamos falar então da quarentena planetária. Não é a quarentena resultante do Covid. Quarentena, e nós já falamos, né, no encontro passado, que quando nós falarmos em quarentena, nós estamos falando em um período de isolamento social, um período de recolhimento para tratamento, para cura. Então, na quarentena, ocorre, quem está em quarentena não pode se misturar com os demais, porque de alguma forma está oferecendo perigo para os demais. Então, o que acontece? A gente põe em quarentena tudo aquilo que precisa de passar por um processo de cura antes de se misturar ao todo. E o planeta Terra, em sua história, ele nasce sujeito a uma condição de quarentena. E agora, a quarentena do Covid é só uma pecinha no contexto dessa quarentena macro, que nos distanciou dos nossos irmãos de outros planetas, de orbes maravilhosos, de outros sistemas, de outros universos. A Terra, até hoje, vive a ilusão de que ela é única no universo, que só tem seres como nós aqui. Nós achamos que só na Terra tem seres vivos, seres pensantes, espíritos, e que os outros planetas foram criados só para embelezar o céu para nós, né? Isso não é verdade. A gente tem essa ilusão porque nós vivemos em isolamento social com relação a milhares de outros orbes, inclusive no nosso próprio sistema solar, certo? Então, estamos num tempo em que se aproxima o final dessa quarentena, ok? Então, serão 4 partes desse estudo com base nesses 3 livros: Exilados de Capela, A Caminho da Luz e A Sabedoria do Evangelho. Vamos então, na nossa introdução, nós vamos refletir rapidamente sobre algumas afirmativas ou indagações. A primeira indagação, que é vital para o nosso autoconhecimento, é: quem sou eu? De onde vim? Essa indagação,
praticamente fundou a filosofia. É a grande indagação que os filósofos trouxeram para nós, filósofos de todos os tempos, né? Aí, com o desenvolvimento do pensamento lógico, com o desenvolvimento da ciência, né? Quem teve a oportunidade de estudar como que a ciência começa a se consolidar lá com os fundamentos da lógica, né? No tempo, principalmente com a Revolução Científica de Galileu, Galilei e tal, a gente viu o cunho que a ciência adotou de experimentação. Então, a grande pergunta da ciência é como? Como as coisas acontecem? Como eu posso provar determinadas teses? Como eu curo uma doença? Como uma doença se instala? Como uma doença se propaga? A grande pergunta da ciência é como. E para isso, ela experimenta. E, por fim, a religião, que a gente falou que ia trabalhar, que a doutrina espírita trabalha nesse tripé: filosofia, ciência e religião. A religião nos intui. Por que tudo isso? E para quê? Ela nos intui com relação a essas respostas. E é isso que nós vamos tentar trazer aqui. Essas perguntas sob a ótica da doutrina espírita. Bom, André Luiz, então, o que é o grande boom, gente? Com quarentena, sem quarentena, com capelino, sem capelino, com paraíso, jardim do Éden, com expulsão, com dor, o que importa é que tudo começa no pensamento. André Luiz traz isso no seu livro Mecanismos da Mediunidade. Aí Emmanuel, por sua vez, reforça lá no Pensamento e Vida, que é um livro pequenininho, mas extremamente denso e maravilhoso, que requer estudo e mais estudo. O Emmanuel fala, o pensamento é força. E que força é essa? Força eletromagnética. Certo? Então, André Luiz falou que tudo começa com pensamento, tudo vai ser fruto do pensamento. E Emmanuel fala, olha, o pensamento é uma força eletromagnética. E aí, se nós formos buscar em Leon Denis divide o pensamento também num tripé, que ele fala que esse tripé é o tripé do pensamento divino, que deu origem a tudo. Nós não queremos saber de onde a gente veio? Leon Denis vai trazer para a gente o pensamento divino pautado no amor, na inteligência e na vontade. E mais que isso, ele fala que esse tripé ancora as potências da alma. Então, ele fala isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá? Ele trata muito de pensamento e das potências da alma no pensamento. Chegamos no Pastorino, quando ele nos revela que após os estudos dele, ele chega à conclusão de que verbo é Deus em ação, é o Pai. Feita essa introdução, agora nós vamos desenvolver essa introdução aí para ver o que isso tem a ver com o nosso estudo, ok? Bom, então vamos à primeira parte, a fonte. Essa parte eu já tratei muito nas nossas reuniões de estudos. Então, quem acompanha os estudos há mais tempo, eu vou pedir um pouquinho de paciência, pouquinho, mas só para a gente retomar, né? Lá em João nos fala como começou tudo. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é que é a versão certa? É. O meu
consultora aqui de evangelho está me socorrendo. Gente, vocês estão cansados de saber que eu tenho uma cola. A cola escrita e, aliás, são duas colas. E a cola oral, que o Adelso me socorre quando eu preciso. Bom, a Bíblia também nos diz que Deus é espírito, certo? Então, nós vamos partir do ensinamento trazido no livro do Pastorino, que Deus é espírito e esse espírito é o verbo, certo? É esse verbo desde o princípio. Olha lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o Pastorino traz para a gente a Divina Trindade, que eu também trabalhei muito com vocês. E ele, então, usa o triângulo, a figura do triângulo para nos dar uma ideia do pensamento divino, de como esse Espírito que criou todas as coisas se manifesta. E ele se manifesta sob 3 aspectos. Primeiro, a essência. Deus é Espírito. É uma força. Então, Espírito para nós aqui já vai ser sinônimo de força, certo? E essa força, ela é uma força de 3 aspectos. Ela é a força do amor incondicional, supremo, a força da inteligência suprema e é a força da vontade divina suprema, certo? Essa é a tríade dessa força que nós chamamos de Deus. Como essa força é uma força constantemente ativa e imanentemente ativa, essa força em ação nós chamamos de Pai. Então, Pai é a ação dessa força. É o próprio pensamento divino, o verbo, como João chamou. Não é o João da Isabel, não. Viu, João? É o João Evangelista. Saudade do João, gente. Do João da Isabel. Do João Evangelista também. Bom, e, por sua vez, se esse Pai entra em ação, essa ação provoca um resultado. Então, ela é a causa primária de todas as coisas, de tudo que existe. E o resultado dessa ação, da ação dessa força, é o Filho, a criação divina, o ser. Aí eu sempre brinco, né? Que se João chamou o Pai de verbo, a gente poderia chamar o Filho de substantivo, porque substantivo não é aquele que dá nome ao ser, e o ser é o criado, aquele que foi criado. Deus não é ser, porque ele é incriado, ele é uma força. Segundo André Luiz, tudo começa em Deus. Por quê? Ele falou assim, tudo começa no pensamento, certo? Se tudo começa no pensamento e foi Deus que deu origem a tudo, então tudo começa no pensamento divino, no pensamento de Deus, no verbo. Então o tripé vale para Deus, olha lá, Deus por sua vontade, inteligência e amor supremos, manifestou-se como Pai, esse Pai aqui devia vir todo em maiúsculo, né? E criou o Filho. Olha só. Então, Deus, com seu pensamento divino, que é pleno em vontade, inteligência e amor, criou tudo. Para criar alguma coisa, gente, tem que ter esses 3 elementos. Vontade, inteligência e amor. Sem um deles, não é possível criar nada. Ok? Bom, então vamos à segunda parte.
nós falamos da fonte, a fonte é Deus, tá? Isso aqui eu só tentei retomar o que a gente já vinha estudando, certo? E para quem não vinha acompanhando o estudo, eu acho que deu uma ideia boa para conseguir nos acompanhar. A segunda parte, nós vamos tratar então da criação. Deus é a fonte, é o Criador. E Deus, então, originou a criação. Certo? A criação divina, gente, foi marcada pela unidade. Por que eu posso afirmar isso? Porque lá no Gênesis, olha só, lá no Gênesis, se vocês forem lá, tem uma passagem que fala assim: façamos, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança de Deus é que dá unidade à criação. Se vocês forem estudar o livro Gênesis, de Gênesis lá na Bíblia, e mesmo a Gênese, né, dentro da codificação kardeciana, no Pentateuco kardeciano, vocês vão ver a analogia dos 7 dias da criação, certo? Que Deus teria criado o mundo em 7 dias. E depois, no 7º dia, ele descansou, porque ele viu que tudo era bom. Olha a unidade de novo. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho do Jardim do Éden, que também aparece lá na Bíblia. Detalhe, a esses 7 dias da criação, Kardec trouxe para nós a luz da ciência, certo? Ele fala sobre os 7 períodos da criação do globo, que seriam, não, os 7 dias seriam 7 eras geológicas, 7 períodos, né? E realmente há estudos dentro da ciência que dividem a organização do planeta com seus gases, sua estrutura física. Nós estamos falando aqui do planeta físico, né? Então, a ciência já tem isso bem organizado. Agora, então, a analogia dos 7 dias, que não seriam de 24 horas, né? Mas ela cobre bem para nós entendermos esses 7 períodos. Que nesses 7 períodos teria acontecido a criação e ao final desses períodos Deus viu que tudo era bom. Então vamos pensar assim. Então, Deus cria, certo? Mas se ele fez o homem à imagem e semelhança dele, ele fez o homem para criar também. Então, Deus cria e o Filho cocria, certo? Deus cria a partir do nada, a partir de si, na verdade, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, então ele nos fez a partir dele. E aí o homem cocria a partir daquilo que Deus já fez. Então, Deus fez a matéria-prima, vamos dizer assim. E nós vamos trabalhar a nossa parte na criação, pegando a matéria-prima. Deus fez o ouro, e eu vou lá e faço um anel de ouro, por exemplo. Brincando, tá, gente? Porque aí nós vamos ver que até o ouro já pode ter sido uma atividade secundária. Vamos ver o que esses livros trazem para nós. Então, Deus quis o homem à sua imagem e semelhança, então Deus cria, o Filho cocria. Como co-criadores, os filhos agem sobre si mesmos e sobre a matéria, testando formas e reinicializando o processo evolutivo.
Certamente vocês já ouviram falar que quando um computador está muito lento, está muito difícil de trabalhar nele, o pessoal costuma usar a expressão, vamos reinicializar o computador? Desliga ele todo, fecha tudo, desliga e recomeça, reinicializa, liga de novo. O homem, ele parte de um material primário que Deus deu e ele reinicializa processos evolutivos. Vamos melhorar isso? Vamos tentar deixar isso mais claro? Olha só, para que pudessem ser co-criadores, né, os filhos pudessem ser co-criadores e pudessem se fazer, desculpa a concordância errada aqui, e se fazer a imagem e semelhança de Deus, Deus lhes envolveu a essência divina, fazendo-os simples e ignorantes, mas destinados ao desenvolvimento. Se Deus tivesse feito todos os homens, todos os seus filhos, todas as criaturas já totalmente prontos, não ia sobrar nada para o homem criar, para o homem co-criar. Se o homem já tivesse manifestado todo o seu potencial desde o início, ele não ia ter participação nenhuma. E nem escolha nesse processo, nem livre-arbítrio ele teria. Então, Deus o fez simples e ignorantes. Isso significa que ele envolveu aquela essência divina, aquela essência, porque é na essência que eu sou semelhante a Deus, certo? E aí isso está envolvido. Mas à medida que eu desenvolver, lembra que eu falava muito da palavra desenvolvimento? Só é possível desenvolver aquilo que foi envolvido. E envolver significa, ó, volver é voltar, né? Voltar. Envolver, voltar para dentro. Desenvolver, voltar para fora. Então, a essência foi envolvida, a essência voltou para dentro, como a semente, como o abacateiro. Lembra que eu falava do abacateiro? O abacateiro, ele está todo no fruto que ele dá, certo? Quando o abacateiro se manifesta no filho dele, que é o abacatinho, ele envolve a essência do abacateiro todinho na semente. Dentro da semente eu tenho tudo que eu tenho no abacateiro. Dentro do homem e das criaturas, eu tenho tudo o que eu tenho na divindade. Porém, a imagem e semelhança. Nós vamos entender isso, certo? Quanto mais os filhos de Deus, que também são espíritos. Deus é espírito, os filhos são espíritos. Porém, nós vamos depois ver o que tem diferente. Mas existe uma unidade, certo? Quanto mais os filhos de Deus, espíritos individualizados e em desenvolvimento, manifestam a semelhança com o Pai, mais eles se aproximam na manifestação do Verbo. Certo? E eles passam a cocriações, eu pus aqui criações, né? Porque aí já é a criação do homem, mas é uma cocriação, porque ele não cria do nada. Eles passam a cocriações maiores até o ponto em que chegam a ser prepostos de Deus. E aí eles passam a criar mundos, planetas, sistemas planetários, universos, e os assistem. Jesus foi um preposto de Deus na criação do planeta Terra. E também do jardim do Éden. Porque Jesus já era preposto de Deus. Isso significa que a criação de Jesus, a cocriação dele,
já era a imagem e semelhança da criação divina. Olha que lindo. Ok? E agora nós vamos entrar na terceira parte para a gente poder começar a ver a relação disso tudo, como é que a gente chegou na tal da quarentena, como é que a gente chegou nesse momento louco, nessa fase de transição. Já há algum tempo, a Adelson levou na casa, Maria Francisca, um estudo sobre os chamados finais dos tempos. E esse estudo entrelaça com o que nós estamos tratando agora. Então, o Adelson vai... A cada reunião eu vou falar um pouquinho, a Adelson vai trazer esse entrelaçamento dos tempos de transição que nós estamos vivendo. E, gente, isso é muito sério, porque nós vamos ver que está sendo dada uma segunda chance para a maioria de nós. Vamos entender isso? Tá bom. Jesus foi um preposto de Deus e participou nessa posição de preposto de Deus. Ele comandou a criação do planeta Terra e do Jardim do Éden. Vamos ver. Se vocês forem lá na Bíblia, vocês vão ver que Adão e Eva viviam no paraíso, certo? Então, aparece lá que Deus criou o homem, criou primeiro, aparece assim, a criação do planeta Terra. Aí a gente pensa assim, Deus criando o planeta. Hoje a gente já tem a compreensão de que Deus, sim, ele estava na criação, na sua origem, mas quem co-criou o planeta foram seus prepostos. Em especial, a gente cita Jesus, que estava no comando desse projeto, do projeto Terra, certo? E aí, o que acontece? Como que isso liga com essa história de quarentena, de dualidade? Porque se Deus criou somente a unidade, nos fazendo a sua imagem e semelhança, e se Jesus era preposto de Deus, Jesus também estava em unidade com o Pai o tempo todo. Então, não foi Jesus que criou a tal da dualidade. Como é que surge essa coisa de dualidade? Então, vamos pensar, olha, nessa terceira parte, então, nós vamos tratar da expulsão do paraíso e da dualidade dos chamados degredados filhos de Eva. Mais tarde, esclarecidos para nós que entre eles estavam os capelinos, tá? Quem esclareceu para nós, Emmanuel traz isso no A Caminho da Luz, e Edgar Armond tem um livro belíssimo sobre os exilados de Capela. Gente, o livro Exilados de Capela, ele é um livro de leitura difícil, não é tão simples de ler. E mesmo A Caminho da Luz, assim, é um livro belíssimo, mas a gente precisa ler e reler para conseguir apreender uma parte dele. Então, eu vou disponibilizar para vocês, o Delerson vai disponibilizar, talvez até amanhã mesmo, um material que eu encontrei que está disponibilizado na internet. O autor graciosamente disponibilizou na internet, que é um resumo muito bacana, em que ele resume os 2 livros. Então, eu sugiro que vocês que tenham já lido os 2 livros ou que tenham interesse em lê-los, que deem também uma olhada nesse resumo, que é muito bacana, é um trabalho bem bacana. Aí eu vou encaminhar, o Delerson vai encaminhar lá para esse grupo que tem interesse em receber os materiais para continuar seus estudos de forma autônoma também, né? Então, olha só, lá na Bíblia, na Gênesis, então fala isso, teve os 7 dias da criação, aí tem os passos, que Deus criou tudo, e tem lá que Deus criou o homem, e depois criou a mulher da costela do homem, que é uma coisa que eu não engulo até hoje. Brincadeiras à parte, nós vamos
Eu engulo, sim, eu não só engulo como eu compreendo hoje, porque a gente já tem uma interpretação mais esclarecedora disso, né? Mas então, criados os filhos de Deus, eles teriam sido colocados num paraíso. Porque Deus cria, não é unidade, não é só o bem, e ele não viu que tudo era bom. Então ele viu que tinha um paraíso e viu que o seu filho fazia parte desse paraíso, os seus filhos. Tudo era bom. Então, lá no livro Exilado de Capela, conciliado com a leitura do que o Emmanuel traz no Caminho da Luz, a gente compreende que Jesus como operador direto de Deus, como preposto divino, criou da terra também, ele fez a terra projetada como um paraíso. E se vocês acompanharem os passos da criação no Gênesis, vocês vão ver que ele fez, primeiro foi faça-se a luz, e a luz se fez. Né? Separou as águas das terras, tem todas as etapas, e tudo de modo perfeito para ser um paraíso. Era o próprio Jardim do Éden. Só que lá fala do Jardim do Éden no plano etéreo. A terra ainda não tinha o corpo físico, porque a terra, como nós, ela também tem os 4 corpos, certo? Nós não falamos os 4 principais com os quais a gente trabalha. Então, a Terra estava com o plano. Primeiro é feito o corpo etéreo, para depois ser elaborado o corpo físico, a imagem do corpo etéreo, certo? Nós vamos voltar nisso, tá? Nessa questão dos corpos, quando a gente tratar da personalidade, nós vamos falar mais detalhadamente disso. Que corpo que é feito primeiro e tal. Assim o planeta. Então, Jesus fez a Terra um grande jardim do Éden no plano etéreo. E aí, no regimento interno do jardim do Éden, só havia uma limitação, que era, de toda árvore, os filhos poderiam comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está escrito isso lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos tentar entender, então, como que Emmanuel, Edgar Armand e o próprio Pastorino trazem essa parte da evolução para a gente. Eu vou contar uma historinha aqui, então, tá? Há 3 milhões de anos, quem estudou história sabe que esse período foi chamado de Paleolítico, que foi dividido em outros subperíodos, e era o primeiro desses períodos, que era a Pedra Lascada. Há 3 milhões de anos, no Paleolítico, na Idade da Pedra Lascada, Jesus já tinha feito os primeiros dias da criação com sua equipe, tá? Porque Jesus tinha uma equipe de prepostos divinos com ele, né? E a Terra já contava com inúmeras espécies em evolução. Entre elas, os descendentes dos primeiros símios e primatas aqui desenvolvidos, os nativos terrestres. E Emmanuel fala que eles eram de comunicação muito rudimentar. Eles se comunicavam por murmúrios e alguns gestos imprecisos, mas já conseguiam ter algum início de comunicação, então já haviam evoluído um pouco, certo? Foi quando, lá num sistema solar de Capela,
lá na constelação do Cocheiro, essa constelação existe mesmo, tá? Ela também é chamada de constelação de Cabra. Lá ocorreu a quarentena que nós estamos vivendo hoje. Olha que legal. Lá ocorreu um período de transição, porque Capela, todos os planetas do sistema de Capela já haviam evoluído muito. E eles já tinham passado pela dualidade, sofrido muito com a dualidade, experimentado muito essa guerra do bem contra o mal, e chegou um momento que Capela não estava mais compatível com essa dualidade. A grande maioria da população de Capela já queria retornar à unidade, já não tinha mais essa credibilidade no mal, na vivência do mal. Então, o que aconteceu? Lá houve esse tempo de transição e foi avisado assim, olha, nós vamos mudar agora para um tempo de regeneração. A maioria das pessoas aqui, dos habitantes, já querem viver só com o bem. Aí o que aconteceu? Os planetas do sistema solar alcançaram de Capela, alcançaram uma etapa evolutiva própria de planetas de regeneração, não comportando mais entre seus habitantes os espíritos teimosos na prática do mal. Foi então determinada a limpeza daquele sistema, um expurgo de caráter seletivo. Seriam exilados, degradados os estacionários. Aí conversaram com Jesus, foi feita uma reunião e falaram assim, Jesus, você está com um planeta novo aí, que está cheio de nativos só, esses nativos ainda estão começando a comunicar, mas o pensamento ainda está muito desordenado. Você aceitaria essas pessoas, deixa me mostrar na hora aqui, mas eu estou ciente. Você aceitaria esses filhos? Eles não querem acompanhar Capela. Eles são teimosos na questão da dualidade. Aí Jesus aceitou recebê-los na Terra. Inicialmente, eles vieram para onde? Para o paraíso. Olha para vocês verem, vocês vão falar assim, uai, mas os espíritos mais teimosos Jesus recebeu no paraíso? Lembra que eu falei que o paraíso, o Jardim do Éden, ficava no corpo etéreo da Terra? Lá eles foram recebidos por Jesus e Jesus ensinou a eles sobre amor, sobre unidade com o Pai, sobre como era maravilhoso, porque eles precisavam relembrar da unidade com o Pai, porque todo espírito nasce da unidade com o Pai. Mas ao longo da nossa jornada evolutiva, alguns, né, como nós, esquecemos dessa unidade. Então Jesus os recebeu. Eles viveram ali naquele paraíso um tempo com Jesus e Jesus prometeu nunca os abandonar. E foi dada a eles a oportunidade, inclusive, de tão logo eles caíssem em si com relação à unidade, voltarem para o Pai, certo? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que esses espíritos renitentes na ideia da dualidade teimaram e comeram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que essa migração, então? Por que Jesus aceitou os capelinos aqui no planeta? Esses capelinos foram postos em quarentena no planeta nosso, junto com o planeta que ficou todo em quarentena, para nos curarmos da ideia fixa da dualidade, certo? Então, por que dessa migração?
oportunidade para os capelinos trabalharem na própria regeneração. E, ao mesmo tempo, impulso para os nativos terrenos se desenvolverem. Certo? Então, nesse nosso encontro de hoje, a proposta foi a gente chegar aqui a entender por que os capelinos vieram. E uma notícia que eu já queria dar de antemão. Vocês já devem ter concluído que na Terra está acontecendo a mesma coisa que aconteceu em Capela há 3 milhões de anos. Lá em Capela, chegou um momento em que o planeta já não aguentava mais ser... O planeta não, lá é um sistema, na verdade, né? Os planetas não comportavam mais a dualidade. Eles precisavam avançar. Então, são os espíritos estacionários que foram degradados. O mesmo está acontecendo com a Terra hoje, gente. Nós estamos vivendo um momento de separação do joio e do trigo. De separação, um momento em que a dualidade precisa ceder. Enquanto nós ficarmos achando que o outro é mau e eu sou bom, isso assim é mau e isso assim é bom, enquanto nós ainda estamos em conflito com essa energia una que o planeta já quer vivenciar. Jesus criou o planeta para ser um paraíso. E aí, olha só, quando os capelinos chegaram, eles foram hospedados um tempo nesse Jardim do Éden, e a partir do momento que eles se mostraram renitentes na dualidade, começou o ciclo das reencarnações repetitivas que nós estamos vivendo até hoje. Muitos capelinos reencarnaram e, com pouquinho tempo, eles voltaram. Voltaram para a capela, foram... Por quê? Porque rapidamente eles se refizeram, a quarentena deles foi pequenininha, eles não foram rebeldes. Mas houve capelino que tentou furar o isolamento, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse fazer uma... não quero continuar teimando, brigando, debatendo, criando mal. E é importante a gente ressaltar que essa questão de separar esse joio do trigo não é o outro, gente. Por isso, a ideia, nós vamos lembrar que isso está acontecendo dentro da gente. Dentro da gente. Nós estamos tendo um contato com todas as nossas personalidades para poder trabalhar essa volta para a unidade. Então, o que eu queria noticiar? Muitos de nós somos capelinos. Muitos de nós já tivemos uma chance, já queimamos, já fomos para o paraíso. Por isso que a gente tem a lembrança, a ideia de um mundo perfeito, de um mundo maravilhoso. A gente pode não acreditar que esse mundo maravilhoso existe, mas é o nosso desejo, porque é a saudade de casa. A nossa casa é o paraíso. Ou em Capela ou aqui mesmo. Certo? Na próxima semana... Acabou que sair. Na próxima semana, então, gente, nós vamos... Como é que eu falo? Aqui, Adeus, para voltar. O Toninho levantou a mão, não sei se você quer falar. Espera aí, gente, que eu estou tentando achar vocês de novo. Aí, stop.
Muito bem, achei vocês. Podem, quem quiser aparecer agora, pode aparecer, pode fazer as perguntas, tem uns minutinhos. Tem só 5 minutos. 5 minutos. Tem 5 minutos. E depois só um pouquinho, gente. Se vocês quiserem ficar aí, 9 horas eu vou fazer a prece de encerramento. Aí, se quiser conversar... E aí, mas tem... Fora da reunião, assim. Uhum. Momento de gravação, por exemplo. Na próxima semana, o Adelson vai trazer uma continuidade do estudo e depois nós vamos prosseguir ainda nessa questão dessa quarentena, que é muito mais ampla, que é a quarentena do ser. Nós estamos querendo nos libertar, né? Então, é isso que virá. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? É só ativar o microfone e perguntar. Eu não estou ouvindo nada. Não, ninguém perguntou, não. O Toninho levantou a mão, mas eu acho que era só um cumprimento. Oi, Cassinha. Boa noite. Oi. Olha Saulo. só. Isso. Oi, querido. Tudo bom? Tudo. Diga. A pergunta é a seguinte. Quando nós conseguimos deixar a dualidade, automaticamente nós vamos parar de errar? Porque a dualidade é o mal que habita na gente, com o bem, não é isso? Sim. Se a gente deixar a dualidade, nós vamos parar de errar? Pois é. Quando a gente conseguir deixar a dualidade, certamente. A questão que a gente precisa esclarecer é que num planeta de regeneração, a dualidade não é assim extirpada num passe de mágica. O que acontece é que a dualidade ela é reduzida a um patamar aceitável. Porque o problema é esse extremo que nós estamos colocando de demonizar determinadas situações e criaturas e santificar outras. Eu santifico, eu falo assim, tal partido é o demônio, é do mal, e tal partido é bom, tal pessoa é do mal. Não existe santo nesse planeta. E também não existe alguém que seja totalmente um demônio, que tudo nele seja ruim. Agora, aqueles que têm essa crença no mal vão ficando incompatíveis com esse planeta de regeneração. Mas, então, a resposta à sua pergunta, acho que é essa, sim. O dia que não houver mais crença na dualidade, nós não erraremos mais. Nós vamos ver que tudo está certo. Tudo. Tem uma novelinha das 6 que o rapaz fala assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? O Capialzinho, acho que a Darcy está com o dedinho levantado. Pode falar, Darcy. Acompanhando seus estudos, né, já tem algum tempinho, uma outra forma que eu acho, no meu entendimento aqui, que a gente faria para fugir da dualidade, e que Jesus trouxe em várias passagens do Evangelho, seria o parar de julgar, né? Que a gente é danado para julgar o outro, né? A gente julga e condena não só o outro, como nós mesmas, né? Nós mesmos, diante de alguma situação que a gente ainda é pego achando que melhoramos e vemos que não melhoramos nada, então a gente nos pune. Então, diante assim da sua fala, que eu vejo de você falar que a gente estabelece o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Então, eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que buscar, né, para fugir dessa dualidade, seria isso mesmo, assim, parar de julgar o outro, a nós mesmos, as situações, né, e buscar ter mais empatia, por exemplo, se colocar no lugar do outro, para ver que a gente também já esteve nesse lugar muitas vezes e talvez fizemos até pior do que ele está fazendo.
Como diria o Adelso, fechou. É isso, gente, a ideia. Nós estamos no momento em que o julgamento está assim na tampa, né? Oi, Edmond, fala. Eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Ai, que bom ver vocês. Uma colocação é o seguinte: se os capitelinos chegaram no Éden, significa que eles caíram 2 vezes, porque eles já veio de lá numa queda, e depois chegou no Éden, eles vão cair de novo. Você concorda? Não tem dúvida. É o ciclo repetitivo. A história da dualidade, o problema é que ela é circular. A gente repete até cansar, certo? Mas nós já temos dentro de nós essa ciência do bem, né? Agora falta expandir a consciência, e nós vamos conseguir, minimamente, porque, igual eu falei com Saulo, não é acabar, nós não temos que amanhã acordar e falar assim, nossa, acabou totalmente a dualidade, mas é a gente tolerar minimamente o outro, tolerar o diferente, o que pensa diferente de mim, não supitar de violência quando eu deparo com o que pensa diferente, porque não existe esse extremo, as duas coisas estão em tudo, é uma coisa só. Gente, vamos só fazer a prece, só para a gente não cumprir o nosso horário, e depois, né, aí encerra a gravação, né, se for o caso, né? Liguei o microfone agora. Então, gente, só para não delongar demais a nossa reunião, que é até 21, a gente vai, então, fazer a nossa prece para encerrar, e se depois as pessoas quiserem ficar conversando, aí cessa a gravação, né, para não ficar muito longa, e a gente conversa, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos fazer a prece, agradecer muito ao Pai, nosso Criador, agradecer pelas oportunidades que estamos vivendo, agradecer por essa doutrina que nos abraçou e que nos tem esclarecido tanto, nos consolado tanto. Agradecer aos nossos mentores, os nossos anjos guardiões, no trabalho de intuição, de inspiração, e que possamos cada um de nós nos melhorar a cada dia como filhos de Deus que somos. A Jesus, que veio nos libertar das cadeias da dualidade, nos levando para a unidade, o nosso sempre grato coração. Que assim seja, gente. Sim, sim.